Hoje o tema do debate é Drummond e a mineração, e a gente vai ter o privilégio de contar com esses dois pesquisadores que eu admiro tanto, e fiquei pensando que essa é uma sessão que dialoga muito com o grupo de pesquisa Poéticas da Experiência, lá da comunicação social, da linha Pragmáticas da Imagem. O André está organizando agora o livro Cinemas da Terra, que reúne textos de diversos pesquisadores que abordam as questões vinculadas às políticas ambientais, né, as políticas. E eu fiquei pensando em como apresentar essa sessão dentro da mostra, porque no Lavra tem citação diretas ao Drummond, são vários poemas citados no filme, e o filme vai a Itabira, né, faz uma viagem à cidade e encontra ali jovens moradores que têm uma relação com o Drummond, né, e a mostra exibe o filme Erosões, que tem uma citação do poema No Meio do Caminho, o filme O Silêncio Elementar, que tem uma citação do poema América, o filme O Maior Trem do Mundo, de Júlia Pontes, que é uma realizadora citada aqui nesse filme, né, que tem imagens que ela fez. E a gente vê como no cinema brasileiro contemporâneo diversos filmes e realizadores citam o Drummond para se dirigir aos temas ambientais ligados à mineração, e outros filmes também abordam essa temática sem diretamente citar o Drummond, mas eu acho que o Drummond está um pouco pairando em torno desses filmes, porque é uma poesia do século XX que, desde 1930, no primeiro livro, sempre escreveu sobre a história da mineração no Brasil, né? Desde o poema Lanterna Mágica, que falava do poema Itabira, né? Que estava conversando com a Alessandra, né? Que os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão, os ingleses compram a mina, e só na venda Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Então, Drummond tinha um pouco essa relação de entrar em embate, né, com a atividade mineradora e de ver essa promessa de modernização que acaba, no século XXI, se mostrando como catástrofe. Então, a Alessandra Brito é doutoranda em Comunicação Social pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e mestra pelo mesmo programa e instituição. Possui título de bacharel em Comunicação com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Tocantins. Integra o Grupo Poéticas da Experiência. Desenvolve pesquisas sobre produções audiovisuais realizadas nos territórios quilombolas. Atua na crítica, na curadoria e na formação em cinema e audiovisual. Coordena a área de audiovisual da Escola Livre de Artes da Arena de Cultura desde 2020. E eu e a Alessandra participamos de uma disciplina em 2019 da professora Cláudia Mesquita, que esteve aqui com a gente, que era sobre cinema e história. E aparecia um pouco nessa disciplina a ideia dos cineastas como historiadores do imediato, como esses filmes que produzem imagens que documentam um pouco a nossa história contemporânea, né? Eu acho que o Rejeito faz um gesto de filmar essa realidade direta do contemporâneo, né, tão atual, e ao mesmo tempo ele faz um recuo histórico nas imagens de arquivo, né, voltando, contextualizando o atual estágio da mineração em relação com a história do ciclo do ouro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né. Eu acho muito interessante porque ontem o Denilson Lopes estava aqui, né, a gente discutia o extrativismo no filme do Mário Peixoto, No Limite. E nessa disciplina, a Alessandra apresentou um poema do Drummond que eu queria ler um trechinho aqui, que é o Resíduo. Ele fala: de tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco. Se de tudo fica um pouco, mas por que não ficaria um pouco de mim? No trem que leva ao norte, no barco, nos anúncios de jornal, um pouco de mim em Londres, um pouco de mim em Algures, na consoante, no poço. O professor André Brasil é do Departamento de Comunicação da UFMG, participa também do Grupo Poéticas da Experiência, compõe o grupo de docentes da Formação Transversal de Saberes Tradicionais da UFMG e desenvolve pesquisas no domínio do cinema, documentário, com atenção à produção de filmes por diretoras e coletivos indígenas. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre essa relação do cinema com a mineração, com Drummond e com tudo mais. Boa noite, gente. Vai, gente. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, dizer que me alegrou muito esse convite. Primeiro, por ter aí um
uma belíssima desculpa para voltar a ler Drummond depois de tanto tempo, assim. A gente vai se afundando em outras coisas e acaba tomando menos tempo com a poesia, assim. Então foi uma alegria esse retorno, de fato. Achei ótimo o Pedro mencionar a citação ao resíduo, assim, porque foi justamente, né, acho que daí que veio também a lembrança do meu nome para compor, enfim, as pessoas que estão participando do seminário, que está, enfim, muito bonito também. Quero saudar a mostra mesmo. Eu acho que é tão legal assim quando a gente vê as pesquisas se desdobrar em mostras, né? Recentemente teve uma pesquisa da nossa uma mostra da nossa colega Carla Italiano. Então acho que é uma coisa, uma entrega bonita assim, né? Que a universidade faz para as pessoas, assim. Quero saudar mesmo a existência da mostra, enfim, que possa reverberar bastante ainda. Esse poema Resíduo, eu, quando começo, né, a criar torturas próprias, fico tentando escolher um do preferido do Drummond, e eu geralmente caio nele, assim, que eu gosto bastante. E, enfim, ele foi apresentado por um professor, enfim, e essa lembrança da leitura de Drummond é muito atravessada por essa coisa da escola mesmo, né? Eu li muito na escola, enfim, minha formação literária veio toda da escola. Enfim, fico sempre pensando assim, né, nesses momentos mesmo de leitura de poesia e das sensações que reverberam assim no nosso corpo, né? Dá sempre uma sensação de uma coisa no peito, assim. Depois lendo Drummond e esses dias lidando com os filmes e, enfim, lidando com essa relação, né, Drummond e a mineração, fiquei pensando que essa coisa que a gente sente no peito quando lê Drummond talvez seja uma montanha, assim, crescendo dentro do peito da gente de alguma maneira. Desde que eu vim viver aqui em Minas, eu fui, enfim, adentrando esse mundo mineiro e sempre brinco com os meus amigos, né, que eu acho que as pessoas aqui em Minas têm algo assim de montanha, das serras, assim, acho que é algo que reverbera nelas de alguma maneira. E aí eu acho que isso me parece ainda mais forte ao me deparar assim, né, com essa filmografia. E estava dizendo a Pedro, agora há pouco ali, vai fazer 10 anos, ano que vem, né, que eu vivo aqui, e imaginando isso, né, que nesses 10 anos aconteceram esses 2 crimes de proporções gigantes, assim, né, que são conhecidos como os maiores, assim, né, tem esses. E são só 10 anos, né? Às vezes eu fico pensando nas pessoas que vivem uma vida inteira aqui convivendo com isso, assim, né? Convivendo com a violência, né? Dessa mineração predatória, capitalista, norteada por esse princípio máximo da devastação, né? Da destruição, de fazer sucumbir mesmo. Enfim, eu tenho pesquisado, como o Pedro mencionou também, os filmes feitos nos territórios quilombolas. E na relação com esses filmes, tem me interessado muito esse aspecto do território como uma força forma fílmica, assim, né? Eu acho que, para além da coisa necessariamente de uma espacialidade ou da construção de uma cena ou do próprio quadro, assim, fico muito nesse desejo de pensar também esse território como algo que compõe a tessitura fílmica, né? Que é uma força que seja pela visualidade, acho que transcendendo inclusive a visualidade, mas é algo que constitui, de certa maneira, né? Talvez a gente, assim, né? Hoje eu estava ouvindo da disciplina que eu estou fazendo na FMG, dentro do doutorado de análise fílmica, e a gente estava, enfim, se debatendo com outros filmes, mas imaginando essa condição, assim, né? De alguém que analisa filmes hoje, que se posiciona e se coloca junto deles criticamente, assim, fico pensando como a gente pode cada vez mais, e a partir também do que se apresenta como urgência nas nossas vidas, imaginar mais possibilidades, né? Mais, essa palavra não é boa, mas assim, cada vez mais chaves de leitura, formas de categorização e formas de expandir o nosso modo de olhar para as imagens. Assim, acho que fiquei imaginando isso, assim, até, enfim, pensando também, a professora Leda esteve recentemente
não tão recentemente, agora tudo vira uma bagunça, né? Mas acho que foi ano passado, na UFMG, num colóquio, e na palestra que ela fez, na fala que ela fez, ela disse assim: a espacialidade é a forma constitutiva da disseminação e produção do conhecimento. Assim, né? Para além disso, talvez, né, a gente pode pensar isso também no campo da arte, da cultura. Lembrei um pouco também desse maravilhoso livro, né, Maquinação do Mundo, do José Miguel Winsky, que vai estar aqui também, né, Pedro, na programação, e ele fala essa coisa do espírito do lugar, né, dizendo, convocando um pouco também, de alguma maneira, isso que acontece na vida de uma pessoa que vê sua cidade ser afetada pela mineração e como isso pode ser elaborado, né, de múltiplas formas. E aí talvez essa tenha sido uma primeira coisa que me fez pensar essas relações e também pensar os filmes, assim, né? Talvez imaginar como Drummond elabora pela forma poética, enfim, pela palavra, toda essa questão da mineração, essa imposição da mineração em sua vida, em sua cidade, enfim, em seu modo de estar no mundo e das pessoas também que o cercavam. E pensando muito nisso, assim, né? Primeiro, porque vou fazer uma voltinha aqui. Quando eu fiz a apresentação no Poéticas da Terra, a discussão que eu fazia lá era uma ideia de memórias da Terra, assim, né? Tentar imaginar como a gente poderia se aproximar de uma ideia de memórias da Terra, e aí lá justamente eu falava um pouco dessa possibilidade da memória da Terra que se dá a partir daqueles que se relacionam com ela a partir de uma perspectiva que não seja exclusivamente predatória, né? Que se relacione com ela a partir de outras chaves de relação e convivência e tempo e envolvimento, para usar essa palavra belíssima que eu adoro. E aí, lá nesse momento do Memórias da Terra, ficava muito me debatendo com isso, assim, né, dizendo isso a partir, sobretudo, dos filmes dos quilombos, mas que, de alguma maneira, aquelas pessoas dali do território, com suas experiências, seus modos de vida, preservavam um pouco também, né, da memória da terra, que ela se dá em relação, e aí entendendo a terra como para além da materialidade, né, mas eu acho que também numa perspectiva de um ente, um ser, né, um ser com o qual nós partilhamos e trocamos aqui nessa existência, assim. E aí, inevitavelmente, um primeiro pensamento que me vem a partir dos poemas, eu acho que é injusto dizer isso de um poema, talvez, achei uma palavra cruel, mas uma coisa de uma documentação mesmo, né? De algum modo, Drummond também resguarda com seus poemas uma memória de um lugar, de uma terra, de uma vida que foi profundamente transformada e impactada por um sistema, né? Por um movimento de sistema, por um movimento que articula tudo isso, que nos aprisiona, né? E nos tira tanto cotidianamente, assim. Então, fiquei muito imaginando isso, e depois imaginava também essa coisa dos filmes, né? Como os filmes podem contribuir, assim, com essa elaboração que a gente precisa fazer, e com esse movimento de memória que a gente precisa fazer, porque é isso, né? São quase 10 anos, são 2 grandes crimes, ao mesmo tempo, às vezes parece que as coisas vão sumindo, assim, né? Uma coisa um pouco impressionante, assim. Fiquei muito pensando nisso, né? Como que o cinema se aproxima desses crimes, né? Que não cessam de acontecer, como que ele pisa essa terra devastada, né? Como ele caminha por esses lugares marcados, né? Por essa morte matada imposta pelas mineradoras. E aí, de novo, assim, com os filmes, eu acho que tem uma força singular da palavra, assim, né? Primeiro, que eu acho que talvez seja a primeiro porque vinha ali desse pensamento da palavra com Drummond, e aí essa palavra na ordem assim, do testemunho, né? do se colocar em manifesto, de alguma maneira, em defesa, enfim, de suas casas e de suas vidas, assim. Ficou muito forte essa presença da palavra, tanto em Lavra, né,
Camila, esqueci o sobrenome de Camila, que ela assume esse lugar dessa narradora, né? Tem um caminho muito lírico também no modo como ela vai constituindo sua relação, né? Quando eu acho marcado assim, né? Bonito quando lá no final ela se junta à manifestação, assim, né? Que ela sai desse e que o filme é com o filme de alguma maneira que ela faz essa passagem, assim, né? Por se aproximar dessa história que é tão dela também, né? Que é tão de todo mundo que vive nesse estado, ainda que por vezes a memória negligencie, né? Esse cotidiano que constitui, né? Esse estado que se chama Minas, gente, né? Olha para isso. E no Rejeito também, assim, acho que tem e aí tem um movimento que eu acho forte também, inclusive dessa relação da mediação, né? A mediação da mediação, esse lugar do jornalismo, esse lugar de se colocar ali diante de quem também está produzindo informação sobre a mineração, assim, acho um gesto fortíssimo, assim, né? A cena da entrevista meu Deus, assim, né? Um desmonte de uma grande fraude, assim, nítida e muito articulada, com muita sofisticação de crueldade, assim. A gente que está do lado de cá assistindo o filme fala, não acredito que isso está acontecendo, né? Avalie ela lá dando a entrevista e vivendo essa enorme traição, assim, né? Uma traição, a própria dimensão, né, do que deveria ser uma produção de informação, a tudo, assim, né, que é possível trair, foi traído ali. Mas eu acho um movimento importante do filme, assim, né, que desvela por que a gente também vivencia essa experiência de memória tão esfacelada, assim, né, não cessa de produzir um esquecimento, seja pelas propagandas cotidianas, né, que reverberam que tudo está sendo recolocado no seu devido lugar, seja pelas próprias barreiras físicas, né, o impedimento de acessar, o impedimento de ver aquelas. Sempre me impressiona as plantas, né, tudo é plantado assim, e a gente não vê que lá de trás está tudo esfacelado, assim. E acho que até estava comentando também com o Pedro de quando eu vi hoje nas leituras um movimento que o Drummond voltou para visitar a mãe e veio de avião, né, e que de cima ele teve ainda essa visão mais panorâmica, assim, né, de tudo que se coloca ali a partir dessa presença da mineração, né, da mineração predatória, né, da mineração que de fato retira qualquer possibilidade de condição digna, assim, né, às pessoas que estão ali no entorno. Bom, não sei como, né, não sei se eu estou tomando muito tempo, mas eu queria comentar outras coisas, mas também acho que é bom partir de uma interlocução, assim. Acho que eu diria só mais 2 pequenos comentários, assim, pensando de novo na palavra, assim, mas também no gesto. Eu fiquei me lembrando muito. Eu vi os 2 filmes com um intervalo bem curto, assim, então, por vezes, talvez eu me confunda. Mas é uma cena em Itabira que a personagem desenha o pico, assim, né? Ela tá na janela, a gente está vendo o pico e ela recoloca assim o cume com o gesto da mão, assim, que é algo que aparece muito também na própria presença da Camila, né? Sempre desenhando algo, cumes e montanhas, assim. Como recolocar, assim, né? Fico me perguntando como recolocar uma possibilidade de outra palavra que não sei se é ela, mas uma possibilidade de verdade também, né? Para a gente poder se aproximar, talvez, de um caminho de justiça, enfim, de um caminho de justiça estabelecida, sobretudo pelo campo da memória mesmo, né? Reivindicar que a gente possa ter tempo de novo, e daí a enorme relevância mesmo dos filmes, né? Que a gente possa sempre contar com eles para quando as coisas todas nos sufocarem, enquanto as políticas de esquecimento forem mais vorazes, assim, né? Que a gente possa voltar a eles e também nos lembrar, nos indignar, enfim, e tentar sempre reelaborar essa constância
de violência, assim, né, promovida por essa mineração, como enquadrada nesse sistema tão violento, né, que toma tudo das pessoas o tempo inteiro. Mas é isso, algumas primeiras contribuições. Vou passar para o meu querido colega André. Alegria estar aqui também com você, e também estou curiosa para escutar mais as pessoas. Obrigada. E, gente, boa noite. Nossa, vontade de continuar te ouvindo, assim. Enfim, agradecer também enormemente essa possibilidade de conversa, assim. Muito, eu faço coro à saudação aí da Alessandra, né? É muito legal de ver essas mostras que se desdobram de alguma forma das pesquisas, né? E essa mostra incrível, essa mostra prismática, assim, né, de várias faces, que vocês curaram, assim, incrível. Agradecer muito e saudar, agradecer ao Roberto, Pedro, admiração mútua. Mas, enfim, o que eu vou trazer também vai ecoar muito a fala de Alessandra. A gente, além de amigos, a gente é companheiro de pesquisa, né, no Poéticas da Experiência, que é esse grupo de pesquisa lá da UFMG. E a gente passou, de fato, um tempo do grupo nos dedicando à relação do cinema com as lutas, as lidas, né? Nos seus diversos matizes, assim, né, e contextos em torno da Terra, né? Então a gente se dedicou a isso. Muito do que a gente traz aqui é uma fala muito coletiva do grupo, a partir das pesquisas que são feitas por lá, né? Mas agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de Pedro, Issa, né, também, Denilson, também, que está ali, que fez uma bela fala ontem. Eu acho que o que eu vou dizer ecoa muito o que a Alessandra trouxe, assim. Nesse livro que a gente organizou, tem textos da Alessandra, tem um texto do Pedro Rena, com César Guimarães, em que eles vão analisar principalmente um filme, que é um filme que eu gosto muito, de um grande amigo que fez a passagem recentemente, nos deixou, né, que é o Oswaldo Teixeira. E ele fez esse filme, que é o Erosões, e nesse texto vocês se dedicam, né, a pensar a relação do Drummond com os filmes ligados à mineração, né? E eu queria ler só um trechinho inicial em que vocês... Eu agora estou nessa situação que eu trago o texto, mas eu tenho que ficar tirando o óculos, eu não sei muito bem como manejar, assim. Estou aprendendo. Mas vocês dizem assim, né? Vocês partem de uma formulação que estava numa aula do Roberto, né? Em torno, dizendo que o Drummond, na relação dele com a mineração, ele está ali, de alguma forma, produzindo uma poética do olhar, né? A Alessandra falou de uma memória. A gente pode pensar também nessa poética do olhar, né? E vocês dizem assim, né? Drummond elabora sua poética do olhar, uma escrita das retinas tão fatigadas e das pupilas gastas, que se contrapõe aos excessos de visibilidade do mundo moderno, entre a visão do horror, grande demais, como nas duas guerras mundiais, e a catástrofe tramada às cegas no antropoceno, né? Vocês também se referem à ideia do antropocego, né, para dizer um pouco dessa cegueira. Muita visibilidade e muita cegueira ao mesmo tempo, né? Eu acho que a dimensão da destruição, né, e dos crimes em curso é uma dimensão de uma enormidade, assim, indizível, né, e ao mesmo tempo invisível na sua persistência, assim, né, nos territórios e, enfim, na forma insidiosa como se atua, né. Então, eu acho que esses filmes, cada qual à sua maneira, eles estão lidando com isso, né? Como dar a ver, assim, quando num âmbito de superexposição, né, e também de subexposição, como dar a ver, né, e como essa visibilidade pode lidar com um discurso, né, também.
eu não sei, eu fiquei pensando nesses filmes assim, pensando que a questão passa muito pela relação entre o dizível e o visível, né? Assim, as imagens e os discursos, assim. Fico pensando muito nisso, né? Como que a questão passa um pouco por aí, né? O ver e o dizer sobre aquilo que se vê, né? O filme do Oswaldo, o Erosões, ele é um filme que foi feito, se eu não me engano, em 2014, não, 2012, né? 2012, ele ele vai passar na mostra, eu acho ainda, né? E ele está no limiar assim desses crimes por vir, né? Ver esse filme hoje é muito impressionante. Assim, ver o Erosões hoje é muito impressionante, porque ele é uma espécie de sismografia. Ele é uma espécie de sismografia, assim como os poemas do Drummond podem ser pensados como uma espécie de sismografia também, né? Dessa catástrofe por vir, dessa destruição por vir, né? De todos esses crimes enormes por vir. Então, o filme do Oswaldo é um filme muito observacional. Ele está vendo aquela maquinaria, né, atuar sobre chegar numa cidade, num vilarejo, né, e ele vai filmar isso de modo observacional na duração do plano, deixando a destruição se inscrever mesmo na duração, né. Então ele devolve junto à imagem uma certa destruição em curso ali, e esse rumor, né, da catástrofe por vir, que é um rumor já muito barulhento, assim, né? É um rumor já uma maquinaria muito muito barulhenta, ruidosa, né? E depois no filme tem dois outros procedimentos assim, nessa sismografia que o Oswaldo vai fazer, que eu estou bem acompanhando o texto de vocês, né? Mas tem dois outros procedimentos. Um segundo procedimento é filmar o rosto dos trabalhadores. Então, o filme ele faz retratos dos trabalhadores ali, moradores e trabalhadores, né? E se detém nesses retratos para garantir. Eu queria ler mais um trecho que vocês dizem assim, ó. Vocês vão falar assim desses retratos. Uma chance de aparecerem nesse momento em que os trabalhadores, né, temporariamente não estão sob o jugo físico do trabalho, que explora seus corpos. Trata-se de um pequeno instante de liberação daquilo que pesa sobre o corpo. Esse tempo mínimo em que o retrato se faz é o tempo que os sujeitos têm para aparecer singularizados, né? Com outros elementos significantes que não o do trabalho. Aí eu estou citando o texto de vocês, mas tem esse segundo procedimento, e é terrível também ver esse filme hoje e ver esse futuro que os trabalhadores miram, né? Esse futuro que os trabalhadores, para o qual eles olham, que é o futuro, por exemplo, do crime de Brumadinho, em que vários trabalhadores vão ser soterrados ali, né? Então é bem terrível assim de retomar esse filme também nesse aspecto. Mas de todo modo ali no filme o futuro está em aberto, né? O futuro está em aberto por conta desses retratos. Eu acho que o futuro ele não se fechou, né? Nunca se fecha totalmente. E depois ele tem alguns procedimentos de interrupção que você chama a atenção, tela preta, né? Interrupção como essa impossibilidade de ver, né? Esse gesto de ver que é barrado o tempo todo, que tem a ver, você se relaciona um pouco com a estratégia de interrupção da própria poesia do Drummond, né? A partir lá do Eduardo Sterzi. Eu estou dizendo isso porque para pensar o rejeito, o rejeito, né? Se falar bobagem aqui, você me corrige, tá bom, Pedro? Mas, enfim, para pensar o rejeito, assim, porque
é na outra ponta, né? O filme do Oswaldo está ali nessa sismografia. O Rejeito, um pouco na linha do que a Alessandra disse, assim, eu acho que ele tem um trabalho arqueológico, né? De buscar esses fragmentos, assim, mas é uma arqueologia que não é uma arqueologia definitivamente do passado, de algo que ficou como fato, como acontecimento passado, mas é uma espécie de arqueologia do presente, né? De algo em curso. Algo em curso. Eu falo de uma arqueologia no sentido do presente, no sentido de que, se o filme do Oswaldo é um filme que observa um pouco essa máquina minerária, né? Atuando, né, operando, o filme do Pedro, né, o Rejeito, é um filme que adentra, né? Eu acho que é um filme que, de alguma forma, adentra a máquina, ou as várias máquinas. Adentra a máquina ou as várias máquinas. Assim, eu acho que é um filme arqueológico nesse sentido também de desmontar, adentrar e desmontar, né? E o que ele adentra e desmonta, me parece, isso é uma forma, talvez, de olhar para o filme, não a única, né? Mas eu fiquei olhando muito para o filme a partir dessa máquina discursiva, né? O filme ele adentra, aí eu estou repetindo um pouco a Alessandra, ele adentra e desmonta, coloca cunhas, assim, né? Parece que ele coloca cunhas, assim, nessa máquina, que é uma máquina discursiva. Logicamente que esse discurso tem a ver com as imagens, tem a ver com o que se mostra, com o que se vê, né? Com a enormidade do que as imagens mostram, mas é um discurso, logicamente, fortemente performativo, porque ele age, né, fortemente na vida das pessoas, né? É um discurso operatório, digamos assim, se a gente pensar nesse discurso que a gente vê nessas várias máquinas, assim, a máquina da mídia, né, em algum sentido, a máquina desses fóruns, né, dessas audiências públicas, né, a máquina empresarial da corporação. Então, eu acho que tudo isso é uma espécie de maquinaria discursiva, e eu acho que um procedimento, talvez, do Rejeito, que eu acho que confere uma singularidade e uma força muito grande para o filme, é desmontar essa máquina discursiva, adentrar essa máquina, porque ele faz esse procedimento que é constante, assim, no momento que você tem o dito sendo dito, né, ele recua, abre o plano para mostrar o espaço, para mostrar a máquina, né, para mostrar o dispositivo, para mostrar aquilo que a gente pode chamar do bastidor, né, mas não só o bastidor, assim, há sempre um recuo no sentido de mostrar o discurso como uma máquina de uma racionalidade cínica, né, cruel, pelo cinismo, que opera pelo cinismo, mas que parece que tem uma dimensão que também corrói e erode, e vai erodir, né, corroer e erodir a própria ligação entre o discurso e as imagens. Eu acho que essa racionalidade cínica das empresas, né, dos mediadores, desses mediadores todos, das audiências, né, e do próprio jornalismo, assim, que são pequenas máquinas, pequenas grandes máquinas, parece que ele é extrativista também, no sentido de que vai erodir, vai desfazendo o discurso e desfazendo a possibilidade de você ligar discurso, imagem e território, né? É o que você, talvez, né, Alessandra, nomeou como memória, né? Essa ligação entre imagem, presença, território, né, e o discurso, as palavras. Eu acho que o filme mostra como que essas máquinas vão erodindo isso, né? Vão tornando isso muito difícil, assim. E aí o segundo gesto do filme, para ir caminhando para o final da minha fala, o segundo gesto do filme é ver com, né, estar ao lado dos moradores, né, a começar pela Teresa, que é essa grande montadora, desmontadora, assim, né, dessas máquinas discursivas,
Então, eu acho que o filme vai estar ao lado dela, assim, acompanhando, e junto dos moradores, assim. Então, é uma espécie de vizinhança que o filme produz, que a câmera produz, do modo como os moradores estão vendo a destruição, estão vendo o crime, né, estão vendo a usurpação do território, e o que eles dizem, né? E aí, novamente, a ideia da palavra, que refaz. Eu acho que nesses momentos em que o filme está junto com os moradores, em que o filme está junto com a Teresa, mas também aquele outro, o João, é impressionante, aquele que tem a casa a 30 metros da barragem, né, o João Batista, é isso? O João Batista Carlos, eu acho. Mas assim, o filme vê junto, né? Olha junto. A câmera não quer olhar pelos olhos dos moradores, isso não seria possível, mas ela vê na vizinhança, vê na presença, vê, né, na companhia. Tem um momento que você entra em quadro, é você mesmo, Pedro, que entra em quadro para intervir na coisa do formulário, né? Então, é esse ver ao lado que, eventualmente, precisa adentrar o quadro, né, para compartilhar algo, intervir na cena, etc. Nesses momentos, eu acho que tem um refazimento, né, dos vínculos entre o que está acontecendo, afinal, né, e o território, e as vidas das pessoas. Eu acho que tem uma espécie de refazimento. O filme, ele, o tempo todo, está nesse duplo movimento, assim. E um terceiro movimento, para terminar, talvez seja esse movimento das imagens que também interrompem, né? Essas imagens que aparecem por si, assim, né? E que, por exemplo, uma muito impressionante é a cidade de Socorro, quando se mostra as casas vazias, assim, né? Essa é uma imagem muito forte, assim. Enfim, tem várias imagens, não só as imagens aéreas, mas essas imagens que suspendem o discurso, né? E que produzem a sua própria legibilidade, digamos assim. Eu acho que são imagens que têm essa força de suspender o discurso e nos dar a ver algo muito forte, muito quase que indizível, assim, né? Então, eu acho que eu começaria por aí, falando desses 3 procedimentos, e terminando assim por dizer desse crime, dessa catástrofe em curso, dessa destruição em curso. O filme, ele também vai fazer uma sismografia, eu acho, além da arqueologia, que é essa sismografia de uma mudança no discurso, né? Uma mudança cínica, terrível, cruel no discurso, que é essa ideia do terrorismo de barragem, né? Que é essa terceira parte, talvez, do filme, em que a Vale se utiliza da catástrofe para tirar os moradores, né, de um lugar que ela visa como acumulação. Então, aí parece que a gente vê uma sismografia, assim, do capitalismo, assim, se transformando no discurso a olhos vistos, assim, né? Eu acho que o filme, ele tem também a força de dar a ver isso, assim. Então, seria isso. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Alessandra. Está sendo uma mesa muito rica para a mostra. Eu teria 2 comentários sobre o filme em relação com Drummond. O primeiro deles vai ao encontro um pouco do que eles falaram, que é uma relação que estava muito presente na pesquisa do mestrado, na comunicação com César, que era uma dimensão de escala, uma questão de escala que está presente tanto na poesia do Drummond quanto nesses filmes, que é uma escala que vai desde essa visão aérea, total, máxima, essa escala da máquina do mundo, né? Como você falava dessa viagem em Itabira, que ele vê ali do alto, né? Essas imagens do alto que mostram a grandeza do território, a grandeza da destruição, e é um olhar ao mesmo tempo que vai para o mínimo, que vai para essa vida que está ali resistindo em meio a essas ruínas. Então mostra também essa vida cotidiana dessas pessoas que estão lidando com essa realidade tão direta que está presente ali.
Então, acho que no filme do Oswaldo ele mostra, né, essas máquinas da mineração em relação com esse rosto mínimo visto ali em primeiríssimo plano, mostrando de alguma maneira como são pessoas que resistem em meio a essas ruínas, né? E isso é uma coisa que o Oswaldo Teixeira fala em um texto que ele publica, acho que em 2008, comentando o cinema do Pedro Costa e do Wang Bing, que chama O Trabalho do Cinema, né, que ele diz que a máquina cinematográfica é capaz não apenas de tornar sensível à miséria e à crueldade do atual estágio do capitalismo, mas, mais fundamentalmente, de mostrar o trabalho subterrâneo que anima a vida daqueles que resistem e insistem em fazer suas escolhas em meio a essas ruínas. Então, essa dimensão, né, de denunciar um crime e, ao mesmo tempo, mostrar essa resistência e essa vida cotidiana dessas pessoas. E isso já encaminha para a minha segunda questão, né, que é como pensar a relação entre arte e política, né? Entre, de um lado, textos que denunciam uma realidade e como eles podem ser lidos também na sua chave de uma elaboração estética, né? E vendo esses filmes na mostra que abordam a mineração, a gente observa que cada um deles se vale de recursos, de gêneros diferentes, né? O Silêncio Elementar tem um lado mais poético, ficcional. O Lavra tem essa narrativa ficcional também, que parece que é um roteiro que conduz ali a relação com os moradores. E o Rejeito, eu acho que se vale desse recurso do cinema direto, de desmontar ali o dispositivo, né? E no Lavra, eu fiquei reparando hoje que tem uma hora que a narradora fala que o Drummond denunciava a mineração. E eu acho que... E fiquei lembrando no começo da Rosa do Povo, no poema A Procura da Poesia, que ele diz que ele não está fazendo versos sobre acontecimentos, mas ele está penetrando surdamente no reino das palavras. Ou seja, tem algo irônico, porque ele está falando ali naquele livro da Segunda Guerra, só que ele faz isso por meio da linguagem, né? Então, como a poesia tem uma elaboração estética que não se reduz a um discurso de denúncia, né? Eu acho que essa denúncia, de alguma maneira, passa pelo discurso poético, pela elaboração da linguagem. Eu acho que os filmes, cada um, à sua maneira, fazem isso também, né? E a gente pensa um pouco nessa relação dessa poesia do Drummond, que tem uma exigência maior, e, por outro lado, essa faceta da crônica, né? Que no jornal, para um público muito grande, ali nos anos 50, 60, 70, ele entrava nos debates públicos da sociedade e, de fato, enfrentava as ações da Vale, né? Então, esses dois lados da obra, né? A poesia com essa elaboração estética mais rigorosa e a crônica com um discurso mais aberto para se envolver nos debates públicos. Eu acho muito interessante um verso que o Wisnik cita na Confidência do Itabirano, dos anos 40, acho que o poema é de 39, que ele diz que o Drummond fala das prendas de Itabira, né? E ele fala: esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Então, ali no contexto nacionalista do Estado Novo, tinha um pouco essa promessa de que o extrativismo em Itabira traria uma modernidade, uma industrialização que modernizasse o país e tirasse da condição de subdesenvolvimento, né? E o Wisnik vai notar que, no final dos anos 40, o Drummond tira esse verso do poema. Então, um gesto assim de que, já no final da década seguinte, essa promessa de modernização, de alguma maneira, parece sair de foco, né? E eu queria citar também um desses debates públicos do Drummond, em 79, que ele escreve uma crônica que chama Não Deixem Acabar com os Yanomami. E ele fala assim: Yanomami, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, pois saiba que é o nome genérico de cerca de 8.400 brasileiros, gente boa que vive em 203 cabanas, no território da floresta tropical, bem na fronteira com a Venezuela, formam 14% da população de Roraima e encontram-se ainda no Amazonas. Os Yanomami correm, no momento, um grande risco e estão precisando de você. Não é necessário voar até lá para ajudá-los. Basta primeiro que você tome conhecimento da existência deles, do modo de viver que lhes é peculiar e da situação que enfrentam, sem garantias e sem possibilidades de autodefesa. De posse desses dados, cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos
juristas, médicos e jornalistas que visam proteger a vida pacífica dos Yanomami nos locais que habitam e dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente o deles. Então a gente vê que ali nos anos 70 o Drummond já tinha esse interesse muito grande de abordar a história do país, né, e falar dessas vidas menores que habitam esse mundo ali da ditadura, né, nos anos 70, naquele atual momento do capitalismo. Então, queria que vocês comentassem um pouco disso e depois a gente abre para o público. Obrigado. Primeiro, você estava falando, eu fui me lembrando assim dessas duas formas assim, né, com que o Drummond intervém de alguma maneira, né, na questão da mineração, assim, né, pela escrita crônica, por um movimento mais estabelecido de denúncia a partir desse movimento da crônica e em outro lugar essa elaboração lírica, né? Eu acho que essa coisa que também é perpassada por uma certa, talvez assim, intimidade da experiência, assim, né? Como elaborar, como lidar com essa experiência, e isso a partir desse lugar da arte, né? Da expressão a partir desse lugar da arte. Acho que tem esses dois movimentos assim que Drummond elabora. E você falou mencionou o poema, né? No Reino da Palavra, que depois foi o título do samba enredo da Mangueira. E depois eu fui até pesquisar o samba enredo da Mangueira, fiquei indignada que não tinha nenhuma menção à mineração, né? Se fosse hoje, talvez, né, pudesse. Aqueles eram outros tempos, assim, talvez o teatro, né, ainda era mais estruturado, assim, né? A gente falava também um pouco até desse outro aspecto, assim, dessa presença da Vale e da mineração na cultura, né, como provedor, como patrocinador, enfim, como isso também é uma articulação, né, uma articulação política, um se colocar, né, se colocar em tudo, assim, né, e para gerar para si mesmo uma ideia, né, uma ideia de outra possibilidade, né, além dessa que está dita, né, que está materializada no que se desvela como crime, assim. Pensando, acho que tem isso assim nos filmes, né? Você falava das proporções, do mínimo e do máximo, desse ver de longe, de ao mesmo tempo se aproximar ali de perto, que talvez está um pouco nisso que o André também fala, né? Desse indizível, assim, né? Ver as árvores sendo arrancadas, assim, né? E ver a pessoa que escreve um cartaz com as próprias mãos para dizer de quanto tempo duraria se a barragem rompe para chegar na casa dela, né? Do quintal, de subir no muro, de olhar à distância, de vigiar a vestígios da aproximação do rompimento, assim, né? Que está no mínimo, está no procurar todo dia, né? Algo que te dê alguma chance de sobreviver, assim, né? Perceber e monitorar, né? Talvez as pessoas monitorem muito mais do que a própria Vale, que lá, né, mencionava no filme a coisa de ter só 4 fiscais, enfim. Mas eu acho que os filmes fazem, sim, né? Tem esse movimento, né? Tanto no Rejeito quanto no Lavra, de uma distância e de uma super aproximação, assim, e se colocando também nesse lugar de quem observa, assim, né, das pessoas que percorrem os territórios devastados, que restituem ali, né, pela palavra, os lugares onde eram suas casas, suas roças, enfim, suas vidas. Acho que tem esse movimento que é muito bem executado. Eu fiquei muito pensando também, tentando imaginar esse movimento que eu acho que também acontece, assim, né, de uma elaboração que passa por esse lugar que está colocado, do cinema direto, de um desmonte, né, de uma tentativa de mostrar ali, de se distanciar para mostrar esse dispositivo, como disse o André. Mas acho que tem algo também que me parece assim, se aproximar de uma elaboração poética. Eu fico pensando muito no uso das sonoridades, assim, nos filmes. Eu fiquei
pensando um pouco nisso, né? Nesse som da máquina, nisso que acompanha ali algumas cenas. Isso me pareceu também essa sonoridade sendo usada para expandir essa elaboração para além do dado, para além do que tá constituído ali pela palavra, assim. Mas acho que me parece que são muitos movimentos, né, elaborados assim dentro dos filmes, tanto nesse sentido de que escancara essas máquinas que operam ali dentro, mas também no sentido de só sobrevoar, né, e às vezes deixar a gente ali imerso nessa sensação, né? Lembro muito dos autossalvamentos, aquele negócio assustador, aquelas sirenes e as mensagens na rua. Imagina o que isso faz, né, com quem está ali tão próximo e tem de lidar com isso, assim, né? E a gente de certa maneira também lida com isso, que é mais uma parte, né, de um certo teatro. O teatro é ruim, né? Os colegas de teatro vão achar ruim, mas que é uma cena, né, se constitui de uma coisa que não é possível, né? A zona de autossalvamento, ela é impossível, tanto é que dentro da própria empresa, né, os próprios funcionários foram assassinados ali, né, a partir do rompimento da barragem. Mas, enfim, para contribuir nesse sentido que eu percebo nos filmes, também esse gesto poético, assim, né, de tentar, e às vezes pela falta mesmo, né, das palavras, pelo que é impossível colocar, assim, a partir do que a gente está vendo que se constitui como cena. E aí eu acho que tem um uso, assim, das sonoridades que me parece articular, assim, essa passagem. Bom, mas um primeiro comentário. Eu não sei, eu acho que são essa relação assim da política com a elaboração, né, estética, assim, ela, enfim, ela não tem fórmula, né, assim, ela não está dada. O que eu pensaria, assim, a partir da sua questão, Pedro, é que talvez mesmo o gesto de denúncia, assim, que é um gesto necessário, né, dada a urgência de tudo né, que acontece, eu acho que é um gesto necessário de solidariedade, né, e tudo mais, mas eu acho que num contexto como esse, que é um contexto, como a gente dizia, né, de hipervisibilidade, assim, hipervisibilidade no sentido dessas imagens que são imagens muito impactantes, né, que são imagens às vezes de escala enorme, né, imagens aéreas muitas vezes, mas o que aparece na mídia, assim, né, exaustivamente, repetindo e repetindo e repetindo, eu acho que nesse contexto, que é um contexto entre aspas de hipervisibilidade, assim, eu acho que o próprio gesto de denúncia ele precisa vir com ele precisa vir com algum tipo de inquietude na elaboração dessa denúncia, né? Assim, no sentido de que a coisa não vai se dar a ver, assim, do ponto de vista mesmo político, por uma espécie de crença num naturalismo, assim, sabe, em relação à imagem. Lógico que muitas vezes a urgência da imagem, a imagem ela vai ser operatória para situações que precisam ser resolvidas ali, às vezes jurídicas, né? Às vezes políticas mais imediatas, mas eu estou falando assim, numa certa perspectiva política alargada, assim, talvez essa elaboração ela seja necessária, né? O que talvez esses filmes tragam, eu acho, você falou do Yanomami, né? E todas essas comunidades e esses moradores, né, com os quais os filmes se aliam, se posicionam, eu acho que tem uma coisa que a política ali tem as suas formas estéticas também, né?
elaboradas nas próprias comunidades, pelas próprias... Então, se você for pensar os Yanomami, né, eles têm as suas próprias formas de elaboração estética e política, né? Eu acho que essas comunidades também, enfim, também têm formas sofisticadíssimas de elaboração estética e política, né? E de relação com o território, né? Porque elas vivem ali, né? Habitam esse território. Então, eu acho que é interessante quando os filmes também, de alguma forma, são permeáveis a essas formas políticas que vêm, né? Das pessoas, das comunidades, porque ali tem uma elaboração já do espaço, tem uma elaboração do tempo, né? Que os filmes podem se avizinhar também, né? Então eu fico pensando um pouco nesse sentido. E para terminar, assim, muito de bate-pronto, né? É uma questão muito difícil, mas eu fico pensando também que os filmes produzem a sua elaboração no sentido do distanciamento que eles provocam também, né? Distanciamento no sentido assim de nos colocar diante de coisas que a gente não sabe, né? Para as quais a gente não tem resposta, de nos distanciar um pouco daquilo no sentido de demandar uma elaboração, né? De demandar um pensamento, de demandar uma parada em relação diante daquilo tudo, né? Assim, eu acho que também tem um pouco esse gesto dos filmes, que é o gesto da interrupção, né? O gesto da suspensão, o gesto do distanciamento, que eu acho que também eu pensaria que pode ser em alguns momentos bem-vindo, assim, diante dessas coisas que, né, nos tomam muito e que nos exigem, assim, elaborar, parar, né? Então eu pensaria um pouco nesse sentido. Mas vamos abrir, né, gente, para conversa. Obrigado, pessoal. A palavra está aberta. Obrigado, André. Obrigado, Alessandra. Tá dando para ouvir tranquilo? Tá, né? Boa noite, gente. Eu gostei muito do filme, primeiro. Queria parabenizar assim, o trabalho. Chorei muito. Estou me sentindo impactada pelo processo. Mas eu queria comentar assim, algumas coisas e aí fazer uma pergunta, né? Eu acho que o Drummond, eu tenho pensado mais assim, ultimamente, né? Eu vi em vários dos filmes da Amostra, tenho pensado mais, acabei lendo algumas coisas. E eu gosto muito daquele poema do Mundo Grande, sabe? Que está em Sentimento do Mundo, que ele fala, nós vamos criar essa nova realidade, né? Nós inventaremos essa nova vida. E aí eu tenho pensado sobre isso, assim, e pensar como que o filme, como que as produções, né, artísticas, poéticas, conseguem agenciar as lutas da vida que a gente precisa tocar, né, para frente. Eu penso muito por causa desse peso do institucionalizado. Assim, acho que a cena que mais me tocou no filme, pelo menos ficou muito para mim, foi aquela cena da máquina empurrando os bichos. E eles não têm para onde ir, né? Eles estão ali e aí a máquina vai seguindo eles vão para um lado, ela segue, eles vão para um lado, ela segue. A mesma coisa das pessoas, né? Elas estão indo e elas não têm para onde ir, elas estão sendo empurradas. E aí eu fiquei pensando nessa cena, nessa questão do poema, de inventar a vida nova, e do Drummond falar que não quer ser um poeta de um mundo que é caduco, né? E acho que cada vez mais ele é, de fato, um poeta de um mundo que está vivo mesmo, assim, que está acontecendo. E aí o que eu queria perguntar, mas talvez assim pensar numa conversa, né? É pensar o agenciamento das lutas que vem para o futuro a partir dessas produções. Então, ali, por exemplo, né, se coloca para a gente uma luta do futuro, que é o terrorismo de barragem, por exemplo. Né? Então, aí agora, o que a gente vai pensar, por exemplo, que eles citam, né, a questão do projeto Apolo? Fica ali que o que está no caminho, né, dessa destruição é uma comunidade. São justamente as lutas daquelas pessoas. E a mulher fala, só saio daqui no Camburão, amanhã a gente está de volta. E aí, amanhã eles vão reocupar aquele espaço de novo. Assim. Então, como que vocês pensam assim, que as lutas podem ser agenciadas a partir desses produtos artísticos, políticos, poéticos, assim, não do fim em si mesmo, né? O produto fílmico não é o fim em si mesmo, mas como um caminho, né, para a gente pensar as lutas e uma sociabilidade que seja coletivamente pensada. Acho que é isso. Obrigada.
gente faz um grupo de 3. Pode ser? Ui, eu vou ser breve também. Parabenizar o Pedro pelo filme. Eu não tinha visto o filme do Pedro. A gente já tinha encontrado ele em mesas de negócio, né, de festivais, ele ainda preparando o filme. Então, achei muito, né, muito impactante, muito forte. Pensar, eu trabalhei em Brumadinho em outra época, né, conheci um pouco a comunidade ali, muito antes do rompimento. Então, acho que é interessante pensar, por exemplo, contrapor o movimento de atingir sua barragem, que eu já conheço há um tempo, muito antes de existir rompimento com barragem. Você falava em rompimento de barragem, só barragens de hidrelétrica, né? A gente não, era uma coisa meio um pouco um tanto ignorada em Minas, né? Que poderiam romper barragens de mineração, já que elas parecem tão sólidas, né? Tão, né? Mas existiam pessoas para dizer, ó, isso é um risco, isso pode acontecer, né? E já vinha acontecendo em escalas menores. E aí eu queria trazer uma questão assim, pensar, né, se a gente consegue pensar o movimento de atingir barragem como um contraponto ao movimento por moradia, né? Que é como se ali a gente está tirando as pessoas da moradia que elas tinham, enquanto o movimento por moradia está brigando por moradias, né? Então a gente tem, na verdade, no fim, acaba ficando, né, os dois, cada um sem moradias. Então, e pensar também um pouco, acho que trazer talvez a dimensão da mudança de risco, né? A mudança de percepção de risco que acontece no momento em que se percebe que aquilo é de fato um risco, né? E era um risco ignorado ou oculto, né? Assim, ou que interessadamente era oculto. Então, trazer essa dimensão para a gente poder discutir, assim, porque acho que Belo Horizonte está em risco, né? A gente tem que falar isso também. É um risco de acabar a água, é o risco de a gente começar a ter remoções também no entorno. Então, assim, não é para ser catastrófico, é para ser também realista, assim, entender a dimensão e o impacto, né, da mineração, levando em conta o custo que ela tem, né, para a sociedade. Então, obrigado. Eu não sou militante, estou falando só como realizador também, como pesquisador, né, venho da sociologia, da antropologia também. Tá? Obrigado. Meu nome é Rodolfo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Adorei a conversa, está muito, muito instigante. Parabéns aí para a mesa. Eu não tinha visto o filme ainda. Vou fazer um comentário aqui rápido, então, que é mais impressão assim do que reflexão mesmo. Eu fiquei pensando, né, nessa série de filmes sobre a mineração. A gente teve durante umas 2 décadas, né, o cinema trazendo um pouco assim o que foi nomeado de forma ambígua, inclusive, como uma estética da fome, né? Era um conjunto de produções que colocava em ênfase as figuras que, digamos, ficaram excluídas assim do projeto de nação, do projeto de modernidade que se desenvolve no Brasil, né? Esse foi um tópico, assim, digamos, dominante durante um tempo. E a gente vê agora essa linhagem dos filmes sobre a mineração. E acho que essa estética que vocês comentaram, né? Quer dizer, talvez o filme cifre bem assim esse movimento que vai das imagens de satélite, tipo, de uma reflexão assim, para o lado do antropoceno, para aquilo que seria as vidas mínimas, como o Pedro diz muito bem, né? Acho que esses filmes se amarram um pouco dentro dessa lógica que trabalha com esse contraste. E ao mesmo tempo, com talvez um operador assim, que ajude, não sei, a pensar, é um operador benjaminiano, né? Que o André falou, quer dizer, a ideia da catástrofe, né? Porque a catástrofe não é um acidente, né? A catástrofe é um estado de coisas permanente, né? A catástrofe é infindável, quer dizer, esses treinamentos, as sirenes, quer dizer, isso já é um mundo catastrófico, né? A catástrofe está ali, independente da barragem estourar, né? Bom, é curioso porque talvez nenhuma atividade econômica
nos países de terceiro mundo e no Brasil especialmente, seja mais enigmática para se ver, para se dar a ver o que é a nossa modernidade do que a mineração, né? No entanto, ela passa décadas despercebida, invisível, né? Quer dizer, a mineração é, de um certo modo, absorvida pelo imaginário desenvolvimentista. Ela não é o lugar da crítica, né? E após os dois eventos, né? E na iminência dos eventos, né? Um pouco antes, um pouco depois, enfim, é o século XXI que traz à tona esse panorama. Bom, fiquei pensando se a Teresa não é uma espécie de atualização do Tutu Caramujo, né? Embora ela seja ativista, ela é também assim uma espécie de signo de uma derrota incomparável, a despeito da luta que ela empreende, né? Porque é muito desproporcional as forças que estão em embate, né? Então ela é um pouco um personagem talvez dessa derrota incomparável. E eu concordo com a observação ali que você fez, né? Quer dizer, talvez a cena que também tenha me impactado é a cena da perseguição aos cavalos, porque é a cena da covardia, né? É a cena também que retrata nesse campo menor assim, a desigualdade da luta da máquina contra a vida, né? E ali a vida dos animais. Então, isso faz a coisa ficar ainda mais forte. Bom, são só alguns comentários assim para participar dessa mesa que está tão interessante. Nossa. Então, como que você chama? Desculpa. Oi? Lizzie. Lisley. Tá. Então, essa é uma questão, assim, né? Uma questão importantíssima, eu acho. Eu tenho pesquisado muito nesse universo de filmes realizados por coletivos indígenas, né? Por pessoas indígenas, e são filmes, às vezes, muito conectados, né? Assim, feitos no interior das lutas por terra, né? Então, uma boa parte desses filmes tem uma certa demanda assim de engajamento nessas lutas, né? E assim eu fico pensando nesse repertório de filmes, e eu acho que esses filmes eles têm também a força de produzir os seus públicos, né? Também, assim, no sentido de que o público não existe ainda, muitas vezes, né? Às vezes os filmes eles são trocados às vezes entre as aldeias, né? São exibidos nas próprias comunidades, mas assim, do ponto de vista de uma ampliação da luta, esses filmes eles vão encontrando o seu público, né? Vão descobrindo, criando o seu público, assim, público no sentido o mais amplo, né? Não só o da sala de cinema, mas também que esses filmes possam passar nas escolas, que esses filmes possam passar, né, nas próprias comunidades, nos cineclubes. Eu acho que é muito múltiplo assim, a possibilidade de circulação desses filmes, e eu acho que a temporalidade que esses filmes ganham na sua implicação com as lutas também varia, né? Tem uma temporalidade mais imediata, mas ela tem uma temporalidade também de se tornar documento, né? Tem a temporalidade da história. Eu acho que você tem esse círculo político vai se alargando, né? Da coisa operatória mais imediata até uma contranarrativa, depois a ideia de uma elaboração histórica, né? Eu acho que isso vai também ganhando temporalidades diferentes, né? É o que eu conseguiria pensar, talvez Pedro possa comentar um pouco, né, sobre a circulação do filme e a expectativa de circulação, né? Eu fico pensando que esses filmes estão lidando, né, talvez com acho que a questão política que esses filmes estão mobilizando
eu acho que ela muda um pouco, né? Assim, pensando nessa cena final, né, do caminhão, desse caminhão caçamba monstruoso assim atrás dos cavalos, assim, né, e pensando na história do século, assim, né, as cenas que se avizinham a essa, né, por exemplo, a do tanque aquela do tanque na praça, né, lógico que são contextos totalmente diferentes, mas assim para dizer que também a luta política ela muda um pouco, né? E eu acho que a questão cosmopolítica está fortemente colocada nesses filmes, né? A questão do antropoceno, a questão cosmopolítica, a ampliação, enfim, das implicações e dos atores políticos. Eu acho que ela se transforma, assim, né? Então, talvez a catástrofe em curso, quando se trata da questão do antropoceno, assim, e eu não gosto de separar o antropoceno das tradições de luta anteriores também, ligadas ao trabalho, ligadas também, né, às questões políticas que são históricas, assim. Eu acho que o antropoceno tem muito a ver com isso, com as questões de classe, com as questões de justiça também ambiental, mas também com as questões raciais, etc. Mas eu acho que tem um alargamento assim dos atores políticos, né, do que está envolvido, até da temporalidade da política. Não sei, eu acho que caracterizar a catástrofe nesse contexto desses filmes, eu acho que talvez seja um pouco diferente, né, em relação a outros filmes da história do cinema, assim, né? Talvez seja um pouco por aí. Por isso, essa recorrência das imagens aéreas, essa mudança de escala brusca, né? Da escala aérea para a escala a mais cotidiana, que está ligada à lida das pessoas com a terra, com o território, com o cotidiano no território, né? Mas tudo isso da escala mais ampliada, a escala mais cotidiana, eu acho que tem a ver com... Eu gosto muito de um texto da Marisol de la Cadena que fala do antropocego, que ela está falando assim, está em questão também, nessas lutas, concepções do que seja terra e território, assim, muito diferentes, no sentido, né, no sentido assim de uma não separação, assim, né, entre uma não separação em relação à natureza, né, que não é para essas comunidades, essas pessoas tomada como recurso, mas como assim, né, o Krenak fala parentes. Então, eu acho, não sei, eu acho que tem uma diferença assim na concepção mesma do que seja a natureza, do que seja a terra, do que seja o território, que se soma a essas lutas políticas históricas, talvez, e que esses filmes estão lidando junto com essas comunidades, né? Penso um pouco, não sei, é bem difícil, né, Roberto, assim, a questão, mas eu acho que talvez tenha um pouco algo por aí. Alô? Alô? Alô?
ótimas assim contribuições, né? Difíceis também. Acho que fico pensando um pouco assim, né? Já concordando muito com tudo que o André já trouxe, assim, talvez até sendo repetitiva, assim, mas pensando um pouco nisso, né? Desses trabalhos artísticos e esse engajamento na luta, assim, até me lembra um pouco da pesquisa do Ayano, né? Nosso colega lá do programa, que discutia justamente isso a partir dos filmes feitos pelo MLB, assim, como os filmes participavam e constituíam a luta, assim, né? Com o risco de ser um pouco injusta, mas tinha essa discussão, assim, né? Sobre como os filmes alimentavam ali de alguma maneira a luta. Uma coisa que eu fico pensando também, assim, também muito junto do que eu tenho elaborado como pesquisa, junto dos filmes feitos nos territórios quilombolas, é que eu acho, assim, né, que disso que o André falou também, né, dessa elaboração estética que se dá na própria forma de presença, na própria forma que as comunidades abrem dentro dos filmes, né? Elas instauram um outro movimento ali. Eu lembro muito de uma fala, né, indo um pouco junto para as personagens e não me lembrando o nome de nenhuma delas, mas inclusive correndo o risco de estar falando de Lavra nesse momento, mas é porque eu me lembrei de Lavra, justamente, das personagens de Conceição do Mato Dentro, né, que elas contam da chegada da mineração na comunidade. E aí lá teve um movimento que impactou muito na questão hídrica, assim, das comunidades ficarem sem água, logo não conseguirem plantar, logo isso alterar todo um fluxo de como funcionava a vida dessas pessoas. Naturalmente, elas vão ser submetidas, talvez, ao trabalho na própria mineração, né? Porque daí elas já não conseguiriam mais fazer o que estava estabelecido ali, da agricultura familiar e tal. E sobre como tudo é a grande máquina, né? Toda essa discussão que a gente faz sobre o trabalho, enfim, tudo opera por essa grande força, assim. Então, fiz uma volta aqui, mas para dizer de novo, pensando nos filmes feitos nos territórios quilombolas, eu fico imaginando que esses filmes também abrem para a gente, assim, uma possibilidade de, e aí talvez até um pouco junto do Krenar, né, da gente imaginar um mundo possível, assim, também, né? Eles abrem para a gente, eles abrem a história de uma certa maneira, assim, né? De um modo de habitar esse mundo que talvez não foi legitimado de uma história de humanidade, né? Inclusive nessa separação humanidade natureza, quando sabemos que somos todos, né? Todos constituímos essa grande vida, né, que é a Terra, assim, né? Todos os elementos fazem parte. Eu fico imaginando isso, assim, que esses filmes, né, que talvez seja um pouco do que André também menciona, né, nos filmes dos povos indígenas, que nos abrem outras cosmologias. Acho que esses filmes, quando o filme, como André colocou, né, tá ali junto das pessoas e vê com elas, e a gente pode participar disso como espectador, existe algo ali que se abre para a gente no modo como a gente pode se relacionar com o mundo, como que a gente pode se relacionar com as possibilidades de viver nesse mundo, assim, né? Então acho que também existe isso, assim, né? Para dizer da questão de Lisley, né? Que esses filmes, de alguma maneira, eles podem fraturar, assim, abrir frestas de tudo isso que é catástrofe também, né? Com essa outra possibilidade, assim, cenas assim absolutamente também singelas, né? As galinhas que são alimentadas, o forno onde faz os biscoitos, tudo está ali, né? E aí vem essa grandiosa coisa que é a mineração e que pode ser lida numa chave desenvolvimentista, mas que de fato acaba com tudo que está ali, que acontece, que existe, que é legítimo, que é saúde, né? Sim, que é vida. Então eu fico pensando nisso, né? Nesses filmes, lá na pesquisa agora do doutorado. Eu estou olhando muito para o modo de aparecer da terra nesses filmes feitos nos quilombos, né? Tentando pensar que esses filmes, de alguma maneira, articulam uma agência para a terra. A terra num lugar de sujeito de direitos, de que deve ser respeitado, os rios, as árvores, tudo tem tanto direito de estar aqui como a gente, assim, né? E aí eu acho que esses filmes
fazem parte assim, né, dessa grande política do olhar e de imaginação que a gente precisa se mover assim, né, em direção a ela, assim, não por um contraponto, né, ao antropocene, a tudo que se dá enquanto morte, mas porque é isso, em última instância, que pode nos colocar em uma outra pedagogia de modo de viver nesse mundo, assim. Mas acho que é isso. E inclusive, até falando um pouco ali junto ao Rodolfo, né, falava dessa questão da luta pela moradia e tal, que eu acho que talvez também esteja nisso, assim, né? A moradia, a própria ideia de território, essa coisa expandida mesmo, né, da perspectiva de ter um lugar no mundo, mas que não é só individual, né, que é algo que se articula por todas as forças que podem coabitar ali também. Mas que novamente, né, é tudo articulado por essa, para dizer lá, como disse o Krenar no filme, por esse desejo, né, essa vontade de sonhar, né, talvez, né, sonhar com outra possibilidade de viver nesse mundo que seja menos violenta e menos catastrófica e menos devastadora, assim. Acho que seria isso, mas agradeço assim as contribuições, a gente fica reverberando ainda mais. Não sei como está o tempo, né? Mas o André já chamou o Pedro, eu também estou querendo chamar o Pedro, mas talvez a gente nem tenha tempo, mas é isso. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Pedro, quer falar alguma coisa? Gente, isso é muito incrível o que está acontecendo, acho que para todos, mas queria falar pessoalmente que é um privilégio enorme receber tantos comentários e tantas reflexões tão profundas sobre um trabalho que grande parte foi muito solitário também, em vários aspectos. Então, muito obrigado mesmo, assim, de coração. Acho que é um crescimento também na minha, né, possibilidades de eu crescer para outros trabalhos, então, muito incrível isso aqui. Isso tudo, a fala de cada um de vocês está sendo muito, muito impactante. Bem, o que eu posso trazer sobre essa questão de distribuição e pretensões com filme, de fato, eu acredito que ele possa... Eu não fiz pensando que ele vai mudar algo, mas com a esperança, com o sonho. É muito o lugar do sonho mesmo. Mas eu nunca prometi isso para ninguém, nos territórios, nem para mim mesmo. Veio, como a maioria dos filmes, eu acredito, de um incômodo, né, de um lugar que precisava ser colocado para fora e naturalmente o cinema apareceu para mim. Isso em 2008, eu já fiz um filme sobre o Projeto Apollo, como parte da graduação, e segui nos movimentos ambientais como ambientalista e, enfim, culminou no Rejeito, em 2023. Mas eu acredito em processos caóticos que não são previstos por essa máquina capitalista que também é cega em vários sentidos, né? E existem alguns filmes que trazem esses casos de estudos aí que são interessantes. Um deles é um filme que chama Diamante de Sangue. Ele depois virou uma ficção chique, né, com o Leonardo DiCaprio, mas antes de ser uma ficção era um documentário que teve como objetivo associar a venda de diamantes na Bélgica a uma guerra civil que acontecia no Congo. E esse filme ele foi lançado logo antes das festas ali de final de ano. E nesse ano as vendas despencaram e nos anos seguintes também se associou essa venda ali na Bélgica a uma guerra civil. Outros problemas vieram, a gente não está falando que os problemas foram resolvidos, mas foi um processo completamente caótico, né, de um pequeno filme com um pequeno orçamento, mas que conseguiu furar uma bolha de comunicação que não permitia que essa outra perspectiva chegasse ao consumidor, né? E quando ela alcançou o consumidor, isso se espalhou de uma forma também caótica e enfim. Então são esses
essas faíscas, né? Essas pequenas esperanças assim que podem e por isso também claro, assim, eu tive a intenção de fazer um filme que era exatamente sobre algo que voltou, né? O projeto Apollo ele foi impedido muito em função das ações dos movimentos guiados pela Maria Teresa, e aí, enfim, a ciência ajudou muito a descoberta de uma paleotoca, tem um histórico muito importante aí, e esse projeto ele ficou arquivado e agora ele foi desarquivado, né? Então o Rejeito vem também como uma ferramenta para essa luta, né, que ressurgiu depois de quase 12 anos que eu fiz o primeiro curta. E agora o filme, de novo, ele foi lançado de uma forma caótica, né? A gente tenta a distribuição convencional, mas a distribuição mais complicada é no estado de Minas Gerais, com certeza, disparado. Eu não consegui R$1 para fazer esse filme aqui. Eu filmei durante 1 ano e meio sozinho, sem equipe, batendo na porta de todo mundo, basicamente. Então, e ainda assim a gente enfrenta muita censura, né? Por isso que essa mostra é muito importante, né? Porque a gente habita um lugar que culturalmente ele está sendo também dominado pela mineração. Mas fora a gente consegue enxergar alguns respiros. O último foi um convite para ele ser exibido para um grupo de investidores na Holanda, no projeto Apollo. Então são ações porque uma pessoa viu em um festival, né? Então existem essas conexões que podem resultar sim numa pedra no sapato de uma multinacional, que a gente nunca sabe se vai. E aqui a gente tentando agora circular nos territórios onde se pretende instalar esse projeto e que existe uma campanha muito grande, carros que são colocados nas esquinas para fazer um lobby a favor do projeto Apollo. Isso está acontecendo nesse momento, né? E a gente tentando cercar isso, mas de novo não conseguindo aprovar por uma censura enorme, né? Então é uma guerra de informações, é uma guerra de tudo que a gente está vivendo e realmente eu acredito que é um respiro, né? Algo muito pequeno. Filmes como esse e vídeos sobre a Vale são feitos mensalmente. Para ela isso não é nada, é algo realmente irrisório, mas que eu acredito que quanto mais forem feitos, a gente vai conseguir questionar esse modelo econômico que só se sustenta pelo discurso da empregabilidade. É a última moeda que eles têm. Todas as outras já foram caindo por terra, literalmente. Então a gente também está numa janela de oportunidade, que eu acredito que a arte, toda a subjetividade que ela traz, tem uma potencialidade enorme e um papel enorme nessa luta. Parabéns, Pedro. Filme incrível. Dialogando um pouco com o que a Lili falou, e com o que a Alessandra falou a respeito da memória, eu queria trazer também o imaginário, né? Como que é importante esses filmes serem produzidos para começarem a habitar o nosso imaginário. Porque as pessoas não têm, né? Só têm a ideia do discurso desenvolvimentista da Vale empregando pessoas, mesmo que está caindo por terra, as pessoas não têm a imagem, né? Hoje em dia, acho que eu, pelo menos, só fui conhecer essa imagem quando eu já tinha, 23 anos, que eu fui para Ouro Preto, fui pegar aquele caminho ali, porque eu sou do Centro-Oeste e isso não existe lá. Então, com 23 anos, que eu fui pela primeira vez em Ouro Preto, eu vi aquilo e eu fiquei absolutamente chocada. E aí, essa imagem começou a habitar a minha cabeça. E eu sou de uma região em que as serras, né, as montanhas ainda estão intactas. E aí, perceber isso né, vai muito contra o meu imaginário bucólico que eu tinha de Minas Gerais, e foi muito importante isso para mim, começar a ver que Minas, na verdade, é outra coisa. Desde os anos 30 que Drummond está falando disso, né? E aí o poder da imagem ela é muito grande. E aí tem um pequeno caso para contar que
mesmo agora, né, que eu e minhas amigas, todo mundo que está crescendo e conhecendo esse novo imaginário, a gente foi fazer uma viagem de Ano Novo e a gente pegou o carro de Pará de Minas para ir para Brumadinho. E aí a gente entrou por Mário Campos, que é uma estrada que praticamente é só caminhão de mineração e tudo, e a gente passou dentro, praticamente dentro da mineração. E aí tinha uma menina dentro do carro que é do Rio, ela nunca tinha visto, não fazia a mínima ideia do que era aquilo. E aí ela falando, gente, e estava chovendo, caótico, assim, e ela, gente, que linda, olha as serras, olha como elas são esculpidas, maravilhosas. E a gente que sabia o que era, assim, simplesmente não conseguia falar com ela que aquilo era mineração, porque a gente nunca tinha passado dentro de uma mineração antes. Então, estava todo mundo assim, sem palavras, a gente não conseguia falar com ela. E ela, assim, admirada, sem saber o que era aquilo, sabe? Achando que era a natureza mesmo. E aí, quando a gente passou daquilo, a gente falou, Mariana, aquilo dali é a mineração, aquilo dali não é a natureza, não foi a natureza que esculpiu daquele jeito, aquilo dali é a serra, depois que a mineração come tudo. E aí ela ficou impressionada, que ela não fazia a mínima ideia, assim, sabe? E a gente que já sabe o que é, mas não vive isso mesmo, a gente sem palavras, mas aí imagina as pessoas que realmente vivem com esse medo todos os dias, né? Então, e eu fico pensando também, isso é um documentário que tem uma circulação muito barrada, né? Mas, assim, pensando em o que um filme, sei lá, uma ficção que às vezes alcança mais pessoas poderia fazer também para esse imaginário, para contribuir para esse imaginário, em que o documentário ele tem a denúncia, mas como que a gente também pode trabalhar com a ficção para trazer essa denúncia de alguma forma também, né? Para tentar alcançar mais pessoas, porque realmente a gente precisa alcançar mais pessoas para que cada vez mais esse imaginário desenvolvimentista caia por terra e as pessoas comecem a elaborar mais vidas, né? mais formas de existir para atacar essa empregabilidade, né? Que é a única coisa que se sustenta hoje em dia, nada mais sustenta. Hoje em dia, mas ela está empregando as pessoas, mas existem outras formas de existir, né? Enfim, obrigada, gente. Muito obrigada pela amostra. Só um comentário assim, muito rápido, agradecer o Pedro, enfim, né, por compartilhar um pouco sobre o filme. Enfim, pensando assim, tantas coisas. Ontem a gente viu, né, reverberou, não sei se foi ontem, bastante a situação vivenciada pela comunidade quilombola em Araçuaí, que Araçuaí agora vive todo esse contexto com o lítio lá. Então, é isso também, né? Esse estado de catástrofe que a gente falava há pouco, assim, né? E que agora, e quando a gente vai perceber essa fronteira que impede, talvez, né, que tem essa possibilidade de impedir, está muito situado nas comunidades, né, nos povos da terra, nesses povos que exercitam uma ou outra relação com a terra, assim, né, e que são profundamente atacados porque eles são, de certa maneira, essa barreira ali para esse processo predatório, assim, da mineração. E a gente fica sempre acompanhando, né, lá no filme do Pedro falava isso das 314, não sei se vou estar errando no número, assim, né, mas essa quantidade enorme de barragens, assim, né, e aí se você pensa nessa quantidade enorme, você pensa nessa quantidade enorme dessas zonas que devem existir e dessas sirenes e desses ensaios para uma espécie de autossalvamento, né, impossível, assim, também. Mas acho que é esse movimento, assim, né, de como a gente também se coloca em um acompanhamento, em uma certa vigilância, assim, né, nesse processo que talvez seja sobre isso também, né? Eu acho que também tem isso na poesia de Drummond, assim, né? Acho que o André falou isso, essa coisa de uma vigilância disso que acontece, né? Essa vigilância desse desaparecimento do pico, do trem que leva tudo embora cotidianamente, né? De exercitar, né, o olhar para isso e de se colocar também diante disso, né? Eu acho que é um movimento de
constante, né, que é preciso sempre fazer, assim, porque a operação da máquina ela fica aí se estabelecendo, e agora com tudo isso também sobre o lítio, os carros de bateria e tudo, e agora tem essa frente, e aí tem esse, recentemente circulou, né, daí a gente pode até para outros lugares, né, um videozinho que tinha uma forma jornalística, assim, dizendo disso, da descoberta do lítio, e que Araçuaí é essa cidade de Minas, né, do Brasil, talvez, que tem essa grande reserva, e do que tudo isso pode significar, assim, né, como também pensar outras, que não existam tantas, né, Itabiras e picos que desapareçam. Quando eu me mudei para Minas, eu também, quando fui a Ouro Preto a primeira vez, eu fiquei assim perguntando para meu amigo, eu falei, por que essas montanhas são assim? Que coisa esquisita, né? Porque às vezes é muito distante e é muito estratégico que seja distante, né, da gente, da nossa percepção, assim, né? Claro que eu vivia, né, em outra região, assim, mas é sofisticado demais, né? A forma como você constrói essa máquina de produzir esse esquecimento e esse distanciamento, né, da gente desse contexto. Mas é isso, só um comentário rápido. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Pedro, Felipe, Vitória, Miltinho. Obrigado, Roberto. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora na sessão e no debate e convidar vocês para virem nos outros dias da mostra. Queria pedir uma salva de palmas para a sessão.